A aula agora é sobre propriedades da potenciação, tá? Então, a primeira propriedade, multiplicação de potências de mesma base. Então, vamos direto aprender como que se resolve. Bom, aqui eu tenho uma multiplicação de potências e essas potências têm todas a mesma base. Nesse caso é o 2. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e vou fazer o que com os expoentes? Vou somar os expoentes. Então, vai ser o 2 mais 4 mais 6 mais 3, ok? Então, a minha base é o 2 e eu somo aqui. 2 com 4 são 6, mais 6, 12, mais 3, 15. Ok? Tá pronta a aplicação da propriedade. No segundo exemplo, eu tenho uma multiplicação de potências e essas potências têm todas a mesma base. Eu vou repetir a base, que nesse caso é o 3, e eu vou somar os expoentes. Então, 4 mais o 3 mais o 5. Repete a base. 4 mais 3, 7. 7 mais 5, 12. No terceiro exemplo, eu tenho 6 elevado a 6 vezes 6. Quem que é a minha base aqui? É o número 6. Quem são os meus expoentes? Aqui é o número 6. E aqui que não tem, quando não aparece nada, a gente subentende que é 1. Então, aqui para mim aplicar a propriedade, eu vou somar o 6 com o 1 e a nossa resposta é 6 elevado à sétima potência. Com fração é a mesma coisa. Aqui eu tenho 2 sétimos elevado à quarta vezes 2 sétimos elevado ao quadrado vezes 2 sétimos. Como é uma multiplicação de potências de mesma base, eu vou repetir a base, que é o 2 sétimos, e vou somar os expoentes. 4, o 2, e aqui, como eu já expliquei, quando não tem nada, a gente subentende que é o 1. Então, eu vou somar o 4 mais o 2 mais o 1. Nesse caso aqui, a nossa resposta é 2 sétimos elevado a 4 com 2, 6, com mais 1, 7. A outra propriedade que a gente tem é a divisão de potências de mesma base. O que ocorre quando eu tenho divisão de potências que é as mesmas bases? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir a base e vou subtrair os dois expoentes. Então, vai ser 3 menos o 2. Então, aqui a minha base é o 4. E 3 menos 2 é 1, ok? Um macete que vocês podem usar é sempre associar esse tracinho da divisão aqui com o tracinho do menos, daí vocês não se perdem. Aqui eu tenho um outro exemplo, só que eu não tenho a divisão propriamente dita, mas como vocês devem saber, toda fração, ela também é uma divisão. Então, aqui é a mesma regra. Nesse caso, a nossa base é o número 6. Então, vou repetir o 6 e vou subtrair o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, vai ser 7 menos o 5. Então, aqui eu vou ter 6 elevado a 7 menos 5, 2. Nesse exemplo, agora a gente tem frações como base. Então, a nossa base aqui é 2 terços. O expoente do primeiro é 4, do segundo é 3, e aí está ocorrendo a operação de divisão, tá? Que é a nossa propriedade de agora, divisão de potências de mesma base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, que é 2 terços,
e vou subtrair os dois expoentes. Então, 4 menos o 3. Está aqui o 4 menos o 3. Então, aqui a nossa resposta é o 2/3 elevado a 4 menos 3, 1. A nossa próxima propriedade, então, é uma potência elevada a um outro expoente. Observem aqui, ó, dentro do parênteses eu já tenho uma potência e ela está elevada a um outro expoente lá fora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, que nesse caso é o 2, e vou fazer o que com os expoentes 3 e 4? Eu vou multiplicar um pelo outro. Então, aqui vai ficar 3 vezes 4. Então, a nossa resposta vai ser 2, a nossa base é o 2, e o expoente vai ser 3 vezes 4, que é 12. Então, sempre é assim, ó. Se eu tenho uma potência elevada a um expoente, eu vou repetir a base e vou multiplicar o expoente de dentro vezes o expoente de fora. No nosso próximo exemplo aqui, eu tenho 5 ao quadrado, que é a nossa potência, e ela está elevada a um outro expoente. Então, quem que é a nossa base nesse caso? É o 5. Então, eu vou repetir o 5 e vou multiplicar os expoentes um pelo outro. Então, 2 vezes 3, e coloco aqui. Então, a nossa solução aqui é 5 elevado a 2 vezes 3, que é 6. Nesse exemplo de agora, eu tenho uma fração, tá? Então, é 2/3 elevado a 4, e essa potência aqui elevado a 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, que nesse caso é o 2/3, e vou multiplicar os dois expoentes, o 4 pelo 2, tá? Coloco aqui, ó, 4 vezes o 2. Então, a nossa aplicação da propriedade é aqui, ó, é 2/3 elevado a 8. Vamos para a nossa próxima propriedade agora. Então, agora é multiplicação elevada a um expoente. O que acontece quando eu tenho uma multiplicação como base e dois fatores diferentes, né? E ele está elevado a um mesmo expoente. Então, o que eu vou fazer? Esse expoente aqui de fora, eu vou distribuir para cada um desses fatores aqui dentro que está multiplicando. Então, eu vou colocar um expoente 3 para o 2 e um expoente 3 para o 5, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo também. Observem aqui, então, o 3 que estava aqui fora, coloquei para cada um dos fatores que estava dentro do parênteses multiplicando, ok? Aqui, se o exercício pede para resolver, a gente resolve. Se ele só diz para aplicar a propriedade, então você já encerra aqui, tá? Você aplicou a propriedade e acabou. Aqui mais um exemplo. Agora, dentro do parênteses, eu tenho 3 fatores, o 6, o 3 e o 2. E o nosso expoente é o 4. É a mesma coisa que a anterior. Esse 4 que está aqui fora, eu vou colocar como expoente do 6, do 3 e do 2. Então, vai ficar 6 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Aplicamos a nossa propriedade. E vamos para a última propriedade agora, tá? Então, a última propriedade, divisão elevada a um expoente. Aqui é apenas uma variaçãozinha da propriedade da multiplicação elevada a um expoente, tá? A regrinha é a mesma. Esse expoente que está aqui fora, você vai colocar para cada um dos fatores que estão aqui dentro, dividindo, nesse caso, tá? Então, aqui a gente vai ficar com 7 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Ok? Então, aqui, ó, 7 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Se o exercício pede para vocês calcularem,
vocês calculam. Se ele pede para vocês utilizarem as propriedades da potenciação, acabaria aqui o exercício, tá? Mas como esse aqui é fácil, então a gente vai fazer a multiplicação. Ó. Quanto que é 7 ao quadrado? 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que nos dá 49. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que nos dá 9. E 49 vezes 9 nos dá 441. Nesse último exemplo aqui, eu coloquei uma fração e um número natural. E eles estão fazendo a operação de divisão, tá? Essa divisão está elevada ao expoente 3. Como é que eu vou aplicar? Mesma coisa. Esse expoente 3 aqui fora, eu vou distribuir para a fração e para o 5, tá? Então, vai ficar 4/3 elevado ao cubo, que eu vou pôr aqui, dividido por 5 elevado ao cubo. E está aplicada a nossa propriedade. E enquanto eu fazia essa última, eu percebi que aqui em cima eu acabei trocando, ó. Era a operação de divisão, né? E eu fiz de multiplicação. Então, essa segunda parte aqui, ó, vocês desconsiderem que a prof fez errado, tá? Eu acabei trocando no meio do caminho aqui, mas a aplicação da regra é a mesma, tá? Só vão dar uma ajeitadinha aqui para ficar correto, ok?